Oi turma, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o professor residente Janderley Alisson. Nós vamos estar trazendo mais uma aula para vocês, dando continuidade ao assunto de progressão aritmética e progressão geométrica. Agora trabalhando com resolução de exercícios de progressão aritmética, certo? Então, aqui a gente vai trazer essa primeira questão para vocês. É uma questão lá da UFRGS, que diz o seguinte: em uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 23 e a razão é menos 6, a posição ocupada pelo elemento menos 13 é. Então, para a gente trabalhar aqui nessa questão, a gente vai estar utilizando a seguinte fórmula. Então, a fórmula do termo geral, como vocês viram lá no vídeo de progressões aritmética, a gente trabalhando esta fórmula de termo geral. Então, é essa fórmula que a gente vai trabalhar nessa questão, já que ela traz aí os elementos que a fórmula tem. Então, aqui a gente tem o termo geral, que é definido por AN, que se nós observarmos na questão, ela diz para a gente encontrar na progressão aritmética o termo ocupado pelo elemento menos 13, ou seja, a gente já tem esse elemento, ele quer saber a posição. Então aí o termo que foi definido é o menos 13, é o nosso termo geral. A1 é o primeiro termo da sequência, né, como a gente observa na questão, ele diz ali que o primeiro termo é igual a 23, então a gente tem o nosso primeiro termo. N é a posição ocupada pelo termo em questão, é isso que a gente vai buscar, né, encontrar. E a nossa razão, a razão da PA, que ele já definiu também na questão por menos 6. Encontrado todos esses elementos, né, definindo eles, a gente vai para a substituição desses valores na fórmula. Então nós pegamos aqui, temos a nossa fórmula. Então o AN agora se torna menos 13, que é o termo geral, igual a 23, que é o nosso primeiro termo da sequência da progressão, mais N, que a gente não sabe, né? A gente quer encontrar esse N, menos 1, que é o que faz parte da fórmula, que é definido pela fórmula, multiplicado pela razão, que é igual a menos 6. Fazendo essa multiplicação, né, do menos 6 por n menos 1, a gente tem aí menos 13 igual a 23, menos 6n mais 6. Agora, né, que a gente sabe desenvolver, o termo com a variável, né, o elemento ali com a variável, fica no primeiro lado da igualdade e os demais termos independentes ficam ao segundo lado da igualdade. Nessa troca, né, se invertem também os sinais. Então agora a gente tem aí 6n igual a 23 mais 6 mais 13. A gente resolve essa soma, né, e chega igual a 42. 6n igual a 42. Como nós queremos isolar a variável n, perdão, então nós esse 6 que está multiplicando o n passa ao segundo termo, passa ao segundo lado da igualdade, dividindo. Então a gente tem aí n igual a 42 sobre 6, logo n é igual a 7, né? Logo a posição ocupada pelo elemento menos 13 é igual a 7, né? Então ele está ali na sétima posição dessa sequência. Vamos a um segundo exercício. Então a gente tem aqui na questão 2, né? Qual é o 100º termo de uma PA cujo primeiro termo é igual a 107 e a razão é 6? Então, para resolver esse exercício, nós vamos aqui também utilizar a fórmula do termo geral.
a n igual a A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão E. Nesse primeiro momento nós vamos aí identificar os elementos que estão compondo essa PA. Então a n é esse termo que nós queremos encontrar, esse termo geral, esse termo aí que está sendo pedido na questão, termo genérico. Então a n vai ser o termo que nós vamos encontrar, que estamos à procura. A1 foi definido na questão, o termo é igual a 107, é o primeiro termo que compõe essa sequência. N vai ser a posição que esse termo está ocupando, no caso ele está pedindo a posição, a 101ª posição, né? Então logo esse n será igual a 101. E a razão ele define também a razão da PA igual a 6. Encontrados esses elementos, né, definidos esses elementos, nós vamos aí fazer a substituição deles na fórmula. Então nós temos aqui a fórmula, a n nós não encontramos, vamos encontrar. Então 107 é o nosso primeiro termo, mais 101, que é o nosso n menos 1, que é um componente da fórmula, multiplicado pela razão, que é 6. Nós realizamos, né, essa subtração entre parênteses, 101 menos 1 é igual a 100, logo multiplicando pela razão, nós temos aí, né, realizada essa multiplicação, nós temos a n igual a 107 mais 600. Essa soma nós resolvemos, logo o nosso AN é igual a 707. Então, o elemento da posição é igual a 707. Então, né, qual seria o 101º termo de uma PA cujo primeiro termo é igual a 107 e a razão é igual a 6. Então, nós desenvolvemos aí, utilizamos a fórmula do termo geral para desenvolver essa questão. Buscamos ali na questão os elementos que nós vamos substituir na fórmula, fazemos essa substituição e encontramos o resultado. Questão 3 é a seguinte, né? Qual é a soma dos 30 primeiros termos da PA definida aí por esta sequência? 2, 9 e 16. É uma PA infinita, então nós vamos definir a soma dos 30 primeiros termos. No primeiro momento, nós vamos estar utilizando a fórmula do termo geral. Para encontrar esse termo em questão, né, a gente vai definir esse 30º termo para poder realizar esse cálculo da soma. Então a gente vai atrás desse termo geral, que seria ali o 33º ou 30º termo. O primeiro termo a gente observa na sequência que é igual a 2, o n é o 30, né? E a razão vai ser definida aí pela subtração, né? A gente pegou o segundo termo, subtraiu pelo primeiro e achou a razão igual a 7, né? Se a gente pegasse o termo 16 e subtraísse por 9, a gente comprovaria esta razão. Encontrado, né, esses elementos e definidos, nós vamos substituir os valores na fórmula de termo geral. Então aqui a gente tem a nossa fórmula, substituímos ali o primeiro elemento, o n, o menos 1 que compõe a fórmula, multiplicado pela razão. Realizamos ali aquela subtração, logo em seguida a multiplicação e por fim a soma. Então o nosso AN é igual a 205, ou seja, né, o termo que está, o 30º termo é igual a 205. Então, né, encontrado esse termo, né, que vai ser necessário para a gente compor a fórmula de soma, então aqui a gente tem logo o elemento da posição é 205. Então, né, a questão pede para a gente calcular a soma dos 30 primeiros termos da PA. Nós definimos ali qual seria o 30º termo. Então nós vamos agora utilizar a fórmula da soma. Então a gente tem aqui a fórmula da soma, 2 multiplicado por Sn igual a n multiplicado por A1 mais AN. Então esta é a fórmula da soma, né?
dos n termos de uma progressão aritmética. Assim como a gente fez lá como nós fizemos na fórmula de termo geral, nós vamos identificar os elementos e definir. Então Sn é a soma dos termos, é isso que nós estamos atrás, nós estamos à procura. A1 é o primeiro termo da sequência, que é definido por 2. N é a posição ocupada pelo termo, né? A gente já sabe essa posição, que é igual a número 30, igual a 30. A razão também nós já definimos, pegamos ali o segundo termo, subtraímos pelo primeiro e achamos a razão igual a 7. E a N é o enésimo termo, que nós definimos anteriormente. Então aquele cálculo se fazia necessário para nós definirmos esse termo para fazer a substituição na fórmula de soma. Encontrados esses elementos, né, já definidos, nós vamos substituir. Então aqui a gente tem a nossa fórmula, 2 multiplicado por Sn, que é o que nós queremos encontrar. O 30 é a posição ocupada pelo termo, multiplicado aí por 2, que é o primeiro termo da sequência, mais o AN, né, que seria o enésimo termo da sequência, 205. Nós fazemos essa soma, então temos aí 2 mais 205 igual a 207, resta essa multiplicação de 30 e 207, temos aí 6.210. Como nós queremos isolar esse Sn, o 12 que está multiplicando passa ao segundo termo fazendo essa divisão, então a gente tem Sn igual a 6.210 dividido por 2 igual a 3.105. Logo, a soma dos 30 primeiros termos é igual a 3.105. Bom, turma, esses foram alguns exercícios que eu trouxe para vocês. Aí trouxe as técnicas de resolução, utilizando ali a fórmula do termo geral e também a fórmula da soma, que a gente pode calcular os n primeiros termos na progressão aritmética. Nós vamos estar dando continuidade a esse vídeo, agora trabalhando os exercícios de progressão geométrica com o professor Carlton. Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre progressão geométrica e aqui nós vamos resolver alguns exercícios, beleza? Qual é a quantidade de elementos da PG finita 1, 2, 4, provavelmente 8 e assim sucessivamente, sabendo que a soma dos termos dessa PG é... Beleza, né? Aqui ele quer saber a quantidade de termos. Qual é a quantidade de elementos? Desculpa. Qual é a quantidade de elementos nessa PG? Ele nos dá o início da PG, os 3 primeiros termos da PG, e ele nos dá a soma. Ele diz aqui, sabendo que a soma dos termos dessa PG é... Beleza? Então, como ele nos dá a soma, como eu sei o valor da soma dessa PG, eu posso utilizar, sabendo que o termo A1 vale 1, facilmente podemos ver que a razão Q é 2, certo? Vamos então descobrir o número N de termos dessa sequência, beleza? Vamos precisar descobrir o N. Nós temos o primeiro termo, nós temos a razão e nós temos a soma de todos esses elementos. Tranquilo? Então vamos apenas ter que descobrir o valor N. Olhando aqui para a nossa equação, S é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Beleza? Vamos ter aqui que a soma Sn é igual a esse valor, né? 1023. E temos o termo A1, que é o primeiro termo. Beleza? E a razão é 2
mas não temos o valor de n, que é o que vamos encontrar, que é o valor de número, no valor de elementos dessa PG. Então, resolvendo essa equação, vamos aqui, qualquer valor multiplicado por 1 é 1, então repetimos, né? Fazendo aqui a subtração embaixo, ficou 2 menos 1, que é igual a menos 1, beleza? Continuando, esse valor aqui, ó, menos 1, esse valor aqui, menos 1, ele está dividindo, eu vou multiplicar ele do outro, pro outro lado, beleza? Eu passo ele para o outro lado multiplicando, então aqui fica negativo, beleza? Menos 1 vezes 123, 1023, perdão. Fica negativo. E repetimos tudo que está do lado direito. Bem, como aqui o 1 ele está somando, eu posso passar ele para o outro lado subtraindo, beleza? Então vamos aqui, vai ficar assim, ó, 1023 menos 1023 menos 1. Isso é igual a menos 2 elevado a n. Bem, aqui, menos 23 menos 1023 menos 1 é igual a menos 1024. Por que está positivo? Porque já foi multiplicado aqui em cima. Depois de ter resolvido, eu multipliquei por menos 1 para que ficasse iguais, os termos ficassem positivos dos dois lados. Beleza? Para que ficasse positivo dos dois lados. Resolvendo assim, 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 10. Beleza? Porque 1024, fazendo lá o MMC, vamos ter 2 elevado a 10. Como os dois lados têm a base igual, podemos, né, cortar as bases. Ficamos apenas com o expoente, que vai ficar n é igual a 10, beleza? Logo, o número de termos dessa PG é igual a 10. Essa PG finita possui 10 elementos, que é a resposta, 10 elementos. Tudo certo? Conseguiram entender? Deu para entender um pouco como utilizamos essa fórmula? Mais um exercício aqui. Calcule o oitavo termo da PG 369. Beleza, aqui ele já está sendo bem direto no que nós devemos fazer, né? Ele está pedindo para que nós venhamos calcular o oitavo termo. Para calcular o oitavo termo, nós podemos usar aqui o termo geral. Beleza? Vamos usar o termo geral da PG. Vamos calcular a razão primeiro, que a razão aqui é a divisão do Q é igual a 2 sobre A1. A2 é 6, A1 é 3. 6 dividido para 3 é igual a 2. Beleza? Continuando aqui, nós temos que A3, o terceiro termo, é igual a 9. Tranquilo? Usando a fórmula do termo geral, podemos ver que A8, que é o oitavo termo que ele está pedindo, é igual a A3, certo? Vezes Q elevado a 8 menos 3. Tranquilo? Então, A8 é igual a 9 vezes 2 elevado a 5. Tranquilo? Porque A3 é o terceiro termo, que é 9. Que é a razão, que é 2. E ali temos 8 menos 3, que dá 5. Tá? Fazendo assim, nós temos que o A8
que o oitavo termo dessa PG vai ser 288. Beleza? Beleza? Deu para entender? Então é isso, galera. Valeu aí. Muito obrigado. Falou.